Até porque a gente vai falar agora sobre trânsito, certo? Certo. Maringá registra redução significativa no número de mortes no trânsito. Hoje de manhã, durante o café com a imprensa no Paço Municipal, o secretário de Mobilidade Urbana, Gilberto Purpur, revelou números que apontam uma redução significativa de mortes no trânsito maringaense. Segundo o secretário, são os mais baixos no período. Ele trouxe uma informação interessante e esses dados aqui foram reproduzidos inclusive no blog do nosso companheiro de bancada, do Ângelo Rigon. E os números são os seguintes: se referem ao levantamento feito desde a gestão 1997 a 2000, naquele período, segundo os dados, foram 203 mortes, 2001 a 2004 foram 254, o maior número de mortes foi registrado em 2005 a 2008, que foram 274 mortes, 2009 a 2012, 266 mortes, 2013 a 2016, 174 mortes, 2017 a 2020, 170 óbitos e na atual gestão, 2021 a 2023, mais janeiro, 163 mortes, o que seria o mais baixo registrado em 7 gestões. Dados passados pelo secretário de Mobilidade Urbana, Gilberto Purpur. Eu quero começar ouvindo a opinião dessa bancada, começando pelo senhor, Edivaldo Magro. Eu acho que o senhor parece que não concorda com esses números que o secretário apontou aqui em Maringá, durante o café com a imprensa hoje de manhã? Não, em absoluto, não é colocar em dúvida, né, os números. Eu acho que não se trata de comemorar a redução de morte, que seria extremamente mórbido falar dessa forma, né? Mas tudo que reduz o número de morte no trânsito urbano, que pacifica, a gente merece ser visto com algum cuidado. Mas minha pergunta é, esses números são da mobilidade urbana ou da Polícia Militar? Vamos deixar claro isso, que são percepções distintas, tá? Porque um entendimento de um lado que é só morte registrada no local do acidente e aquela 30 dias, 60 dias, em função do acidente, a pessoa morre e os números distorcem um pouco aí, tá? Eu não sei, mas seja como for, é importante entender esses números. Outra pergunta que eu me faço, e não sei se lá na apresentação, qual o número de ciclistas, de pedestres, de motociclistas que morreram? Desses números que foi dado aí, quantos estão estratificados? Porque eu imagino, suponho, considerando que o número de acidentes é maior com motociclista, que igualmente deve ter havido mortes maior, né? O número de mortes deve ter sido muito maior entre os motociclistas, né? E mais uma questão que eu levanto, que eu estivesse lá faria essa pergunta: nos lugares onde foi posicionado radares, reduziu o número de acidentes, em que proporção? Porque essencialmente os radares foram instalados em Maringá para reduzir a velocidade e automaticamente promover uma pacificação, reduzindo o número de acidentes. Isso é uma pergunta que eu me faço sempre, né? Eu nunca vi essa resposta dada pelo gestor público. De qualquer forma, eu ainda acho o número assim extremamente alto. Você fala que 163 pessoas perderam a vida, nós estamos falando em 3 anos, 2001, 2023, e aí entra o janeiro, né? Acho que fechando hoje, quer dizer, a edição está contabilizada, o dia termina meia-noite. Mas assim, continua sendo um número extremamente absurdo, e muitos deles provocados por ou negligência, ou irresponsabilidade, respeito à sinalização, e na forma de conduzir seus veículos, né? E especialmente motociclistas, né? No afã lá do trabalho, né? Eles têm que ser rápido, acabam sendo atropelados de moto. E morreram também pessoas em faixa de pedestres, que é outra pergunta: quantas pessoas morreram em faixa de pedestre? Então, assim, quando a gente refina tudo isso, e teria sido bacana se a gente tivesse refinado todos esses detalhes, para a gente entender como essas mortes, né, se distribuem, e que as campanhas do município, né, eventualmente, as ações do município sejam pontuais no sentido de reduzir essa morte, onde, né, naquele segmento em que elas mais ocorrem, Eusébio. Agora, coincidentemente, também hoje tivemos o registro de mais uma morte de um motociclista. Ele sofreu um acidente. Não foi
Bateu na quarta-feira, né? exatamente, bateu na traseira de um carro e acabou falecendo na madrugada de hoje em um dos hospitais, né? Jovem e teve de 20 aquele anos. outro motociclista também que morreu aqui na 15 de novembro, se não me engano, aqui no centro da cidade, que foi atropelado por um veículo ali e acabou morrendo também. Então, vários casos estão acontecendo e nós já falamos aqui que a maior parte das vítimas, ou o maior número de vítimas, são motociclistas, né? Lógico, o para-choque é o próprio corpo. Os ciclistas e pedestres também estão entrando nessa estatística. Luiz Neto, bom, hoje teve um café com a imprensa na prefeitura, esses dados foram divulgados, a prefeitura está falando dessa redução do número de acidentes com mortes, mas a gente precisa ainda tomar todos os cuidados necessários, estar atento sempre no trânsito aqui de Maringá, que está cada vez mais complicado, né? Oséias, R$2 ou um radar misterioso? O que você prefere? É um fato, eu sou um crítico do radar, faço essa crítica sempre aqui nessa bancada e também faço para o gestor público, porque eu entendo o seguinte, Oséias, que o radar ele tem sim o seu papel, mas ele tem que ser refletido em alguns pontos críticos da cidade. Quando eu tenho um radar, por exemplo, ao lado da UEM, onde nunca teve um acidente naquele ponto, e eu não tenho um radar nos pontos mais críticos do contorno sul, eu vejo como um problema, na minha opinião. Porque nós tivemos uma menina que morreu em frente a uma empresa, o empresário clama por um radar, ele está comprando o terreno atrás da empresa para fazer uma outra saída, mas lá não tem um radar. Aí do lado da UEM, tem um radar porque a comunidade pediu, a gente entende os anseios da comunidade. Então isso é muito complexo da gente falar, é bom, não é bom. Tem o seu papel de reduzir a velocidade, de fato. Mas eu acho que deveria ser distribuído em pontos críticos, em locais que fazem sim a diferença para que evite acidentes como o que a gente viu no contorno sul, né, com o João Vitor, né, que evite acidentes que aconteceram já no passado em pontos críticos da cidade, né, por exemplo, a Avenida Nildo Ribeiro tem radar, ali é um ponto importante, senão o pessoal desce embalado. Agora, eu acredito que o número de radares, ele não influencia desde que esteja posicionado em locais adequados. E claro, que não seja aquela surpresa, né? Na pista de 50, opa, reduz a 40, agora que tá chegando o radar. Tem que ter essa constância, né? Mas eu acredito que cumpre o seu papel social. O secretário de trânsito é um secretário muito qualificado. O fundo do trânsito é imenso, incalculável. Por quê? Porque onde que vai o dinheiro da multa? Vai para a prefeitura? Errou quem pensou isso. Vai para o fundo do trânsito e tem que ser investido em ações de trânsito, equipamento para o pessoal que trabalha no trânsito. Então, já que tem que ser isso, vamos investir em campanha publicitária. Lembra das zebrinhas na faixa de pedestre, o trânsito, né? Aquelas campanhas que a gente sempre viu. Eu vi algumas, mas acho que tem que ser investido mais. A gente tem um fundo muito extenso de arrecadação com essas multas e poderia ser feito mais em relação a isso. Não é uma crítica de como é gerido, mas sim uma sugestão do que poderia ser feito a partir daí. O Calazans, o Edivaldo Mago falou que é um número alto, né, ainda, né, para Maringá, é um número alto. Né? Ainda que seja dividido em 2 anos, 3 anos. Um número meio alto, né? Aí a pergunta é o seguinte, que muitas pessoas podem estar se fazendo nesse momento, né? Existe alguma coisa para se fazer para diminuir ainda esse número de mortes no nosso trânsito aqui em Maringá, na sua opinião? Ah, com certeza. Sem dúvida nenhuma, existe muita coisa que pode ser feita. Primeiro, eu quero só fazer um recorte sobre a matéria. Eu acho que o número é alto, concordo com o Edivaldo, o número é muito alto. E assim, se evita uma morte, é muito importante. A redução de um número só, né, de um dígito, é muito importante. Só que não é tão significativo assim, certo? Eu estou olhando bem aqui com a matéria, né, de 2013 a 2016 foram 174 mortes. De 2017 a 2020, 170 mortes. E até agora, sem contar 2024, porque tem uma projeção, que eu não entendi exatamente como é que é essa projeção de 2024, nós temos 163. Claro que qualquer redução é importante, tem que ser celebrada. Só que ela não é tão significativa assim. A gente tem vindo, Maringá tem tido uma redução gradual. Isso tem acontecido, me parece que é natural, até porque nós temos também uma legislação de trânsito no geral que tem ficado cada vez mais
apertada para o motorista, né? Então, só para tomar cuidado com essa comunicação. Tem tido algumas coisas que têm acontecido nesse ano eleitoral, né? De repente, números aí de 800 e tantas mil pessoas que participaram dos eventos na cidade, enfim. Então, esse número não está fechado ainda, gente. Não dá para contabilizar a quantidade de mortes ainda referente a essa gestão, porque nós estamos ainda no começo do ano. E tem que reduzir, cada redução é importante, mas ainda tem muito e não foi tão significativa assim. Tem coisa para fazer? Claro que tem. Maringá tem muitos radares e, ao meu ver, muitos radares, às vezes, próximo demais um do outro, onde não tem tanto acidente, mesmo na região central, onde naturalmente os carros já andam devagar por conta da quantidade de veículos, não é local de acidente. Local de acidente é local onde aquela via extensa, que às vezes não tem, tem pouco movimento, e aí o motorista, né, vai lá e corre pra caramba, atropela a criança, atropela ciclista. Esse local tem que ter radar. Contorno sul tem que ter radar. Então, acredito que os radares estão mal distribuídos. Mas se você estão pegar gerando aqui... multa em cima de quem não causa acidente.